Boa noite a todos. Meus cumprimentos, senhor presidente da Câmara de Vereadores, Michael Delan Silva, demais vereadores, nosso vice-prefeito, Pedro Paulo, a imprensa, meus colegas secretários, demais pessoas que prestigiam esta sessão e as pessoas que ouvem através da Rádio Séries. Por convocação da Câmara de Vereadores, então vou falar um pouco nessa noite sobre a polêmica que envolve a regionalização do parto no Rio Grande do Sul, instituído pela Resolução CIB 206, do dia 12 de maio de 2017, e o trabalho da Secretaria Municipal de Saúde, realizado, então, até esta data. Eu vou dividir em duas partes aqui. Inicialmente eu vou fazer um relato, de acordo com a ordem cronológica dos acontecimentos, e depois vou tentar explicar quais os diplomas técnicos e os impedimentos que possam ter para a realização desse serviço no município de Nome Toque. Inicialmente, eu gostaria de informar que em 2011 foi instituído no país a Rede Cegonha, que é a rede de atenção ao parto no Brasil. A portaria 1459 do Ministério da Saúde instituiu, no âmbito do SUS, Sistema Único de Saúde, a Rede Cegonha, que prevê todas as questões relativas ao parto, ao puerpério, à criança, o direito ao nascimento seguro, enfim. E já no artigo 7º dessa portaria, está lá determinada a ambiência das maternidades orientadas pela resolução da diretoria colegiada, a RDC 36, da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ao longo aqui da manifestação, eu vou falar um monte de siglas, eu vou procurar explicar ao máximo para que se possa entender bem. O Sistema Único de Saúde é um emaranhado de diplomas legais, leis, portarias, então eu vou procurar explicar ao máximo para que possa ficar de fácil entendimento. Então, isso será importante logo adiante, essa questão do atendimento dessa ambiência das maternidades. Em 14 de fevereiro deste ano, a União aprovou as diretrizes nacionais de assistência ao parto normal, de acordo com o relatório da CONITEC. CONITEC é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS. É a comissão que determina quais procedimentos, medicamentos, insumos que são ou não incorporados ao SUS. Essa comissão é puramente técnica, então ela baixou essas diretrizes. É um documento com 281 páginas, bastante técnico, mas que foi levado em muitas das nossas reuniões que fizemos pela coordenação do Departamento de Assistência em Saúde do Governo do Estado. Também terá importância logo a seguir. No dia 9 de março, na reunião mensal do COSEMES, que é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, como representante da região 17, juntamente com o secretário de Lagoa dos Três Cantos, Rodrigo Vidal da Silva, foi apresentado pelo Governo do Estado uma sugestão de minuta de resolução para a regionalização do parto do Rio Grande do Sul. Importante dizer que aquela primeira proposta era bastante mais dura do que esta que foi aprovada. Como a proposta deveria ser objeto de pactuação, os secretários de saúde foram orientados a iniciar as discussões do tema nas suas comissões regionais, nas CIRs. E no dia 16 de março foi o que fizemos. Trouxemos o assunto para a CIR, na 6ª Coordenadoria, que naquele momento não quis iniciar a discussão porque não havia recebido, ou colocou na reunião, qualquer material ou orientação da Secretaria Estadual de Saúde. Até naquele momento isso foi compreensível, era o início da discussão, o Estado ainda não tinha orientado as coordenadorias regionais de saúde. No dia 6 de abril, o governo estadual apresentou essa minuta de resolução na reunião da CETEC, que é a Secretaria Técnica que subsidia as decisões da CIB no Rio Grande do Sul. Foi objeto de muita discussão, muita polêmica já naquele momento, e foi levantado, naquela ocasião, por muitos secretários e coordenadores que ainda não tinham sido feitas as discussões sobre esse tema. Inclusive, na nossa região, nós ainda não tínhamos discutido. Mas em abril,
11 regiões de saúde das 30 do Estado já estavam organizadas em condições de pactuar a proposta. Então, essa informação já tinha chegado a uma parte das coordenadorias. As 19 coordenadorias restantes solicitaram, naquele momento, prazo para o Estado para que pudessem fazer a discussão desse tema e retornar com sugestões para a resolução. Em decorrência da polêmica levantada nessa reunião, foi marcado para o dia 17 uma reunião com os prefeitos na FAMURS. Em retornando desta reunião, no dia 7 de abril, ou seja, um dia após a reunião da Secretaria Técnica em Porto Alegre, o secretário Rodrigo e eu protocolamos na 6ª Coordenadoria, formalmente, por escrito, um requerimento solicitando que o assunto fizesse parte da pauta da CIR prevista para o dia 12 de abril. No dia 12 de abril, isso novamente não aconteceu, também alegado pela Coordenadoria Regional de Saúde de que ainda não tinha informações e não havia recebido orientação do Governo do Estado, da Secretaria Estadual de Saúde. Novamente, então, a discussão foi protelada. No dia 17 de abril, na FAMURS, então, foi realizada essa reunião com os prefeitos, a grande maioria dos prefeitos de cidades que possuíam pequenos e médios hospitais e que estariam fora da rede de atenção ao parto, de acordo com essa proposta do governo. Novamente, houve muita polêmica, muito questionamento pelos prefeitos, inclusive um dos pronunciamentos mais fortes e incisivos foi do nosso prefeito, do prefeito Armando do nosso município, fazendo com que naquele momento o governo do Estado recuasse e anunciasse que iria rever a resolução, e talvez com o abrandamento da proposta. Havíamos ganhado, então, um novo prazo para discussão. Dia 4 de maio, novamente protocolamos por escrito na 6ª Coordenadoria um requerimento para discussão do assunto na reunião ordinária prevista para o dia 11. Dia 11, novamente, não conseguimos fazer essa discussão, porque a Coordenadoria não havia recebido nenhuma orientação do Governo do Estado. No dia 12 de maio, o Governo Estadual publicou a resolução CIB número 206/17, sem que nenhum dos 62 municípios da região abrangida pela 6ª Coordenadoria tenham tido oportunidade de manifestação. Então, por isso aqui eu quero destacar que, quando houve manifestação na imprensa local sobre a questão da falta de discussão da Coordenadoria, não é porque nós não tenhamos sido recebidos ou mal recebidos pelo governador, temos bom relacionamento com o coordenador e com os outros secretários da Coordenadoria, mas porque no ambiente, lá na nossa comissão, que é o local de discussão, de pactuação, nós não tivemos oportunidade de discutir. Fazendo uma analogia, lá é um órgão colegiado, seria como a Câmara de Vereadores também, que é um órgão colegiado, não ter como discutir um assunto, mesmo que fôssemos voto vencido, nós teríamos que ter tido a oportunidade de colocar a nossa opinião. No dia 25 de maio, a Coordenadoria Regional de Saúde marcou uma reunião extraordinária, uma vez que em março, abril e maio não houve a pactuação, a resolução já estava em vigor. Então, para discutir essa regionalização com 62 municípios das regiões 17, 18 e 19 em uma reunião conjunta. Normalmente, as CIRs são realizadas por região. E curioso, nessa convocação, essa reunião foi realizada no dia 6 de junho, no auditório da Faculdade de Direito de Passo Fundo. Nessa convocação constou expressamente uma disposição regimental, ou invocação a uma disposição regimental, de que somente os secretários poderiam manifestar-se, claramente com receio de que houvesse a participação de prefeitos nessa reunião. Foi a primeira oportunidade em que uma pessoa da Secretaria Estadual de Saúde esteve aqui para discutir esse assunto. Doutora Eleonora Gellen-Walscher, do Departamento de Ações de Saúde, esteve aqui colocando, então, a proposta. Naquele dia, somente a explanação da doutora Leonora demorou mais de 1 hora, devido à complexidade do assunto, todos os números apresentados pelo Governo do Estado. Então, sobrou muito pouco tempo para que os secretários pudessem debater e discutir. O resultado disso é que nós saímos daquela reunião sem uma pactuação. Não conseguimos chegar a um consenso.
Mas, resumindo o que foi apresentado, nos 100 municípios gaúchos que deixarão de realizar o parto, pela proposta do governo, foram registrados 6.808 nascimentos em 2016. 5 minutos, secretário. Com 122 óbitos. Os números representam o dobro do risco de óbitos registrados em cidades que realizam mais de 200 partos por ano em hospitais locais. Nesse dia ficou bastante claro pela doutora Eleonora de que os municípios que não pactuassem, a responsabilidade pelo que acontecesse nesses locais seria do município exclusivamente. O Estado não seria responsável. Foi protelada mais uma vez a discussão e remarcada uma nova CIR extraordinária. No dia 14 de junho, devido a manifestações ocorridas, inclusive houve uma moção de repúdio aqui da Câmara de Vereadores, manifestações públicas, o município de Não Me Toque resolveu protocolar uma representação junto ao Ministério Público Local questionando essas diretrizes. E, em decorrência de toda essa movimentação, no dia 21 de junho, aconteceu uma audiência pública em Porto Alegre, organizada pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. Novamente esteve lá a doutora Eleonora Walcher, afirmando que, ao fim da reunião, talvez o Estado poderia rever a resolução, abrandando os critérios e abriu possibilidade de revisar caso a caso. Mas, no dia seguinte, a doutora Eleonora foi desmentida pelo secretário estadual de Saúde, diretamente de Brasília, dizendo que não haveria nenhuma exceção. Naquele dia houveram muitas manifestações e, inclusive, o Ministério Público Federal estava lá presente, se manifestou. A coordenadora do Observatório de Violência Obstétrica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também classificando como inapropriada a forma como estava sendo implementada a medida. E também, na ocasião, os prefeitos da cidade de Condor e de Chiapeta, representando a FAMURS, questionaram sobre a questão da responsabilidade e foram informados, novamente, foi afirmado pela doutora Leonora que a responsabilidade, em caso de não pactuação, é exclusiva do município. Dia 22 de junho, então, ocorreu a última CIR extraordinária da região 17 e alguns municípios ainda não fizeram a pactuação. Caso de Não Me Toque, Vitor Grefe, Lagoas dos Três Cantos, Santo Antônio do Palma e Casca. Pela manhã, estivemos na coordenadoria com o coordenador entregando uma proposta do Hospital Alto Jacuí para manutenção do serviço ao delegado regional, tentando nos enquadrar na hipótese de vazio assistencial, que é a questão que permite realizar o parto fazendo pelo menos 200 partos por ano, mas não nos enquadramos. Então, com isso, eu quero dizer que a Secretaria de Saúde, desde o começo da discussão, fez tudo o que esteve a seu alcance, buscou a discussão, buscou o debate, tentou argumentar, para que houvesse pelo menos o abrandamento das condições propostas por essa regionalização. Agora, falando sobre a polêmica da proibição ou permissão para realizar os partos, existe um dispositivo nessa resolução que realmente permite aos municípios que não aderirem continuar realizando os partos, desde que, existe uma ressalva, cumpram com as determinações técnico-sanitárias pertinentes. Então, isso ficou muito claro para nós que nós estaremos fora da rede de atenção em assumindo isso isoladamente. E se fosse assim, os 100 hospitais que vão deixar de fazer o parto continuariam fazendo, porque nesses hospitais pequenos é o próprio município que está financiando. A questão do financiamento e do incentivo financeiro, nesse momento, ele já não é mais tão relevante. Os municípios já arcam com boa parte desse custo. E daí eu quero destacar, no dia 9 de abril, o secretário estadual de Saúde deu uma entrevista na Rádio Guaíba em que afirmou, categoricamente, assegurou que os prefeitos que não regionalizarem o atendimento das gestantes vão arcar com as consequências legais em caso de mortalidade de mães ou bebês. No dia 12 de maio, no dia que foi publicada a resolução, novamente, o secretário estadual de Saúde enfatizou, essa notícia está na 0 hora desse dia, ele relatou que os municípios com menos estrutura não serão proibidos de realizar os partos, mas destacou que a responsabilidade pela segurança será de quem autorizar os procedimentos. Isso foi reafirmado pela coordenadora do Departamento de Ações em Saúde, Eleonora Walcher,
em todas as reuniões que nós participamos, tanto na audiência pública em Porto Alegre, quanto aqui nas reuniões de CIR. Então, nisso eu passaria agora a parte técnica, para dizer como ficaria se nós resolvêssemos o problema localmente. Para concluir, secretário. Fica difícil, né? Eu quero observar que essa resolução, no seu preâmbulo, faz referência a outras 16 normas legais. Começando pela RDC da Anvisa, que prevê que os serviços de atenção obstétrica e neonatal devem ter equipe dimensionada quantitativa e qualitativamente, atendendo às normatizações vigentes e de acordo com a proposta assistencial e perfil da demanda. A normatização vigente é esta que está lançada e a proposta assistencial é esta. E a vigilância sanitária, em todas as reuniões que nós participamos, alertou que vai cobrar todas essas normas. Mais importante que isso é a portaria 3390, que institui a Política Nacional de Atenção Hospitalar. E ela traça como diretriz, no seu artigo 6º, regionalização da atenção hospitalar com abrangência territorial e populacional, em consonância com as pactuações regionais. E no artigo 18, diz que a gestão da atenção hospitalar do SUS será definida em consonância com o desenho da rede de assistência em saúde. O gestor estadual, distrital ou municipal da saúde será responsável pela regulação da atenção hospitalar nos termos da Política Nacional de Regulação do SUS, utilizando-se de protocolos assistenciais e de critérios de priorização de riscos e vulnerabilidades, conforme pactuação da CIB ou CIR, para proporcionar acesso ao cuidado adequado no tempo oportuno. Isso significa dizer que se nós não pactuarmos na CIR, nós estaremos sozinhos. Nós não estamos proibidos, mas no momento que nós tivermos uma complicação aqui no nosso hospital, nós estaremos fora da rede de atenção à saúde. Então, vocês imaginam a dificuldade que nós teremos para encaminhar esse paciente ou essa paciente em não realizando esta pactuação, em caso de complicação. E seria muita ingenuidade nossa imaginar que isso não vai acontecer, né, num universo de 280 partos que são realizados no município. Então, mesmo nas redes de atenção que estão formalmente organizadas, nós temos dificuldade na traumatologia, na cardiologia. Muitas vezes nós temos dificuldade para encaminhar um paciente, imaginem, fora da rede. Eu teria aqui mais diversos diplomas legais para citar e números, mas em virtude do tempo disposto, então não poderei. Questão de ordem, senhor presidente. Então, eu vou concluir dizendo que nós tentamos, de todas as formas, sensibilizar o Estado, não conseguimos, isso não foi aceito. Então, nos resta agora cumprir essa legislação e aguardar um posicionamento, talvez, no futuro.